Olha, chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco aqui pela TV Grande Dourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua audiência aqui na nossa cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul e também por todo o Brasil. Hoje eu quero deixar aqui um abraço aos nossos telespectadores lá do estado do Amazonas, também no estado do Piauí. Nosso grande abraço, nossa gratidão pela sua companhia. Nosso abraço também aos nossos telespectadores da região de São Paulo, Campinas, Santa Catarina. Nossa alegria de chegar até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, tá bom? E hoje eu quero lembrar para você dos nossos passeios aqui no Mato Grosso do Sul. E Bonito é a região dos melhores passeios em águas cristalinas. Uma das coisas preciosas lá em Bonito é você nadar num rio a céu aberto, no meio da mata, com cardumes e cardumes de peixes, aquelas piraputangas mais lindas, e você nadando no meio daqueles cardumes. Não é em aquário, é rio, a céu aberto. Então é uma região muito gostosa de turismo, de passeio. Venha conhecer Bonito, tá bem? E toda ali a região dos balneários, a região de muitas coisas lindas e maravilhosas, que você vai voltar para sua casa de um passeio lindo, maravilhoso, com aquelas fotos maravilhosas, tá bom? É uma região a se conhecer. Coloque aí na sua agenda de turismo, dos seus passeios, a cidade, a região de Bonito, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Olha, hoje eu quero falar de um tema muito importante, que é a revelação de Deus em Cristo, tá bom? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje eu quero ler aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco uma passagem de Hebreus. Nós estamos aí iniciando um novo ano e como que nós precisamos de ter uma luz clara da graça de Deus no nosso coração para termos um ano bendito na presença do Senhor nosso Deus. E Hebreus começa dizendo assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse texto é maravilhoso. Nós estamos iniciando um novo ano, começando também um novo ano, nós devemos ter uma esperança em Cristo, uma expectativa bendita, não é verdade? Mas também devemos ter uma esperança em alguma melhoria no nosso país, não é verdade? Eu sei que está difícil, mas nós precisamos de ter sempre esta chama da esperança viva no nosso coração, tá certo? E esse texto de Hebreus, ele é um texto que mostra um divisor de águas. E é bom a gente entender a palavra de Deus para a gente ter a nossa mente instruída, a nossa fé instruída pela palavra de Deus. Qual que é a grande revelação de Deus ao homem? É Cristo. Cristo é a grande revelação de Deus ao homem. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para o ápice da revelação de Deus. Quando Ele nos revela aquilo que há de melhor nos céus e na terra, que é a pessoa do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo.
E a linguagem de Hebreus aqui é esta: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Quando nós pegamos a palavra de Deus para ler as páginas do Antigo Testamento, lembrando que a Bíblia é a história de uma aliança de Deus com os homens, é uma história aliancista, porque trata de uma aliança que Deus fez com os homens. A Bíblia toda fala desta aliança. Então, começa lá no Éden, quando Deus criou todas as coisas e fez uma aliança com Adão, e Adão quebrou o pacto, ele quebrou a aliança. Esta aliança eterna, esse pacto eterno, ele foi quebrado pelo homem. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande, porque ao ser quebrado este pacto, aquilo que nós chamamos do pecado original, quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. E eu quero fazer uma observação aqui muito clara, porque Deus sempre deixou sinais naturais da sua aliança com os homens. E um dos sinais era uma árvore que não podia comer do seu fruto, porque muitas pessoas viram para ele e falam assim: pastor, você acha que nós vamos acreditar nessa história do fruto proibido da árvore? Sim, nós vamos acreditar nessa história. Ela é digna de aceitação, porque ela está registrada na Bíblia, as consequências dela estão aí. E Deus sempre usou os sinais naturais da aliança. Lá no Éden, primeiro, uma árvore que não deveria comer do seu fruto. Tem lá a árvore da vida, símbolo da imortalidade, e mostrando que Deus criou um homem imortal. E quando o homem caiu do seu estado, expulso do paraíso, exatamente para não comer daquela árvore da vida, são sinais que Deus coloca. Nos sacramentos nós temos os sinais. A água no batismo é um sinal visível. Nós temos o pão e o vinho na ceia, que são sinais visíveis de uma graça invisível. Então Deus comunica conosco por sinais naturais, sinais visíveis. É um arco-íris lá com Moisés e com Noé, depois do dilúvio, para dizer: nunca mais eu vou destruir a terra com dilúvio. Então são coisas naturais, são elementos naturais que têm sentido por causa da palavra de Deus dada sobre ele. Olha, não é para comer, se comer morrerá. Então o problema do homem não é o fruto proibido, o problema é a desobediência do homem. O fruto ali era só um símbolo, era um elemento que deveria trazer ali um sinal visível de uma palavra de Deus dada, de uma ordem de Deus estabelecida, de um mandamento de Deus que não podia ser quebrado. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos primeiros pais, antes da queda lá no Éden, a Bíblia diz que Deus caminhava pelo jardim do Éden na viração do dia, no final da tarde, e falava com Adão, falava com Eva, nossos primeiros pais, aconselhava, orientava. A comunhão perfeita, ela foi quebrada com a transgressão e o pecado. Quando Deus volta para falar com o homem, ele está escondido atrás de uma árvore. Então, Deus falou de muitas maneiras, depois por teofanias. O período das teofanias, como essa que eu estou falando lá no Éden, manifestações de Deus. Depois com Abraão, o Senhor apareceu a Abraão, o anjo do Senhor apareceu. Depois nós vemos com Moisés, quando o Senhor aparecia na nuvem, falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo, embora Moisés nunca lhe viu a face, o homem nunca viu a Deus. Isso é um princípio estabelecido por Deus no relacionamento com o homem. É um relacionamento de fé, de confiança, mas de presença, de falar, de instruir, de aparecer nestas formas, mas o homem nunca jamais viu a Deus, que Deus é espírito e não tem corpo como os homens. Mas ele, nas suas teofanias, ele se manifestou. Depois nós vemos Deus falando
em sonhos, como falou a Salomão e tantos outros, e outrora, que o texto aqui está dizendo, colocando um marco na história humana, havendo Deus outrora em outro tempo. Lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando a revelação de Deus estava sendo dada ao homem, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Uma certa feita, ele falou através da mula de Balaão, a mulinha do Balaão falando com ele. Então, de fato, foi muitas vezes, de muitas maneiras. Depois ele passou a falar aos pais pelos profetas. Diz aqui, Deus levantava um profeta, dava a esse profeta a mensagem, e o profeta ia entregar essa mensagem. Então, são os mediadores que Deus usou para trazer a mensagem dele a nós. E foram muitos mediadores. E o texto aqui fala outrora, em outro tempo, em outro momento, em outra ocasião, de acordo com os planos de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus, mas os métodos dele são métodos que às vezes mudam. Outrora ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. Então agora nesses últimos dias, o que são os últimos dias no Novo Testamento? Não é uma expressão vaga. Os últimos dias são uma expressão objetiva. Esses últimos dias é um termo profético. O profeta disse: haverá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esses últimos dias são os dias da escatologia inaugurada, quando nós aguardamos a volta de Cristo, entre a primeira e a segunda volta de Cristo, o tempo da expectativa de aguardarmos a volta de Cristo, que voltará em poder e glória para julgar este mundo e resgatar a sua igreja. Então esses últimos dias é esse período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo a esse mundo. Desde que Jesus veio, nasceu, deitou numa manjedoura, cresceu numa carpintaria, morreu numa cruz em Jerusalém, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e prometeu que voltará. E algum cineasta americano diz que a nossa cultura é assombrada por Cristo, e ela de fato é assombrada por Cristo, que nós vivemos os últimos dias escatológicos, mas o último dia ainda não chegou. E o termo diz que nesses últimos dias Deus resolveu nos falar pelo seu Filho, Jesus Cristo. Então agora ele não fala daquelas maneiras como ele falava outrora, agora ele nos fala pelo Filho. Por quê? Porque Jesus, vai dizer aqui, ele é o resplendor da sua glória, ele é a expressão exata do seu ser. É porque quando veio Jesus, veio a plenitude da revelação. Nós não precisamos de novas revelações, como se Deus estivesse escondendo alguma coisa de nós. Quando Ele nos revelou Jesus, o seu Filho, e Jesus nos trouxe a salvação, a vida eterna, nós temos em Cristo tudo o que nós precisamos para a nossa salvação, e Ele também nos revelou as coisas que hão de vir em Cristo. Jesus subiu aos céus, está sentado à destra do trono de Deus, e nesse exato momento, enquanto você me ouve falar aqui, Ele está sentado à destra do trono de Deus, onde governa e reina todas as nações, conduzindo a história para um fim. Ele está no governo de todas as coisas, o seu reinado, o seu governo, ele não terá fim. Ele voltará, Ele nos revelou em Cristo todas as coisas, Ele voltará em glória para julgar este mundo, Ele voltará para resgatar a sua igreja e colocar um fim a essa era. Aí os últimos dias encerrarão. Nós vivemos os últimos dias, mas o último dia ainda não chegou. Aguardamos, é a nossa grande expectativa, é aquilo que nós chamamos na teologia reformada, da escatologia inaugurada. Vivemos os últimos dias, mas o último dia ainda não chegou. É o já e o ainda não, é o que nós já somos em Cristo, mas ainda não desfrutamos na sua plenitude. Nós esperamos
a plenitude de todas as coisas. Então, outrora, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, mas nesses últimos dias não tem outro mediador, não tem mais profeta, não tem mais aqueles sonhos como antigamente, não tem mais aquelas teofanias. Nesses últimos dias Ele nos falou por uma revelação completa, que é a revelação do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então lembre disto, nós vivemos este tempo dessa salvação que nos é comunicada e revelada na pessoa de Cristo. Não precisamos de novas revelações, o que nós precisamos é da iluminação do Espírito Santo para entendermos o que foi revelado e Deus nos falando pelo seu Filho. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar este programa. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Olha, você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Gran Dourados e pela TV Com Brasil. Obrigado aqui ao Rubens e a toda a equipe da TV Gran Dourados, sempre produzindo aqui este programa. Nossa gratidão a você que nos ouve, nos acompanha, nos assiste de todo o Brasil e também pela internet. Nossa gratidão pela sua companhia, que Deus abençoe muito a sua vida e que Cristo seja a razão do seu viver, tá bom? Hoje nós estamos analisando aqui um texto de Hebreus, capítulo 1, os versos de 1 a 4. Esse texto é para nos dizer que em outro tempo Deus se revelou ao homem muitas vezes, de muitas maneiras, enquanto a revelação estava aberta. Agora, quando ela encerra em Cristo, e em Cristo nós temos a plenitude da revelação de Deus, agora nós não precisamos de novas revelações, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para nós entendermos a revelação de Deus, que é a palavra de Deus, para entendermos a profecia, porque a nossa profecia é a Bíblia, a palavra de Deus, correto? Nós não podemos acrescentar nada a ela e não podemos retirar absolutamente nada dela. Quando o autor de Hebreus está nos dizendo que Cristo é a plenitude da revelação, ele vai explicar esta plenitude da revelação. Então ele fala assim que ele, Cristo, Jesus Cristo, aquele que desceu do céu para revelar a nós a plenitude da obra redentora e nos trazer também o conhecimento verdadeiro de Deus, ele então veio revelar o Pai, ele veio revelar a divindade a nós. Então vai continuar o texto dizendo, ele que é o resplendor e da glória de Deus, ele traz então ao mundo o resplendor da glória de Deus, é o Criador pisando na criação, usufruindo deste palco da sua própria criação. Ele é a expressão exata do seu ser. Você quer conhecer o ser de Deus? Conheça a Cristo. Ele é a expressão exata do seu ser. Em Cristo todos os atributos de Deus são manifestados, porque Ele é a expressão exata do seu ser, o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, a eternidade, tantos aqueles atributos comunicáveis como aqueles incomunicáveis de Deus ao homem, eles são revelados na pessoa de Cristo. Ele é o esplendor da sua glória, Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem que você acha que sustenta todas as coisas que há neste mundo? Primeiro, o globo terrestre, dentro desse macrosistema, ele flutuando aí em algum ponto
da atmosfera, nem a mais, nem a menos, mas no ponto exato do equilíbrio. Quem que sustenta este universo, o planeta Terra, para que a vida continue sendo possível nele? É Deus. Ele é o sustentador, mas tudo é sustentado agora na revelação de Cristo, na pessoa de Cristo. O apóstolo João, explicando que o Verbo se fez carne, ele vai dizer o seguinte: o mundo foi criado por ele, sem ele nada veio à existência, tudo existe nele, e por causa dele e para ele. Esse mundo é de Cristo, tudo existe para ele, e ele que sustenta as estações do ano, o sol, a chuva, o equilíbrio, a providência dele para que haja vida neste planeta, vida dos animais, vida dos rios, vida dos homens. Enfim, é Deus que sustenta toda a sua obra criada, porque ele não é apenas o esplendor da glória, mas ele também é aquele que está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos nossos pecados lá na cruz, morreu lá na cruz, Deus morrendo numa cruz para salvar a humanidade. E não é uma humanidade de uma forma geral, mas todo aquele que nele crer como seu Senhor e Salvador, e o receber como Senhor e Salvador. Não há um universalismo nessa salvação, mas há um povo pelo qual Cristo morreu, e esse povo volta para Cristo e aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Então ele fez a purificação dos nossos pecados, e depois de ressuscitar dos mortos, subiu aos céus. Aqui fala assim: assentou-se à direita da majestade, no seu trono de glória, sentou-se à direita, nas alturas, das alturas ele governa sobre todas as coisas, tendo se tornado tão superior aos anjos, porque recebeu o mais elevado nome do que eles. Por isso que ele não adora anjo, não adora ídolo, a gente não adora a si mesmo, não adora bezerro. Nós adoramos ao Deus Trino, ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Criador dos céus e da terra, e que sustenta toda a sua obra criada pela palavra do seu poder. É maravilhoso olharmos para Cristo. Então, em Cristo, a revelação de Deus ganha plenitude. Pedir a Deus uma nova revelação é como uma incredulidade, nós desconfiando que Deus não nos revelou tudo o que Ele queria nos revelar na pessoa de Cristo. Cristo é a plenitude da revelação de Deus. É Cristo quem traz a plenitude do plano eterno de Deus, e nós estamos dentro de um calendário deste plano eterno de Deus. O mundo tem um princípio e tem um fim, e Apocalipse aponta para Cristo e diz: Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Pai da eternidade. Então, é em Cristo que nós temos uma história, e essa história em Cristo caminha para um fim, e você precisa estar preparado para encontrar-se com Cristo. Você crê em Cristo como seu Salvador? Você está preparado para encontrar com Ele? Ele assentou na majestade e voltará em glória. Você está preparado para encontrar com Ele, ou para morrer e comparecer à sua presença a qualquer momento? É melhor você se preparar, porque Ele é o esplendor da glória do Pai. Olha que Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, e nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir esse programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Obrigado pela sua audiência aqui na TV Grande Dourados e na TV Com Brasil. Nós vamos orar porque Cristo é o esplendor da glória
do Pai. Vamos orar, vamos falar com Ele. Querido Deus, nosso Pai, que bendito é o Teu nome, quão bendito é o Teu Filho que o Senhor enviou a nós para nos dar a salvação. Quão bendito é o Teu Santo Espírito que nos chama e aplica em nós a obra redentora de Cristo, nos dando a salvação plena, perfeita, completa. E sabemos que aquele que é salvo, alcançado pela Tua graça, ele nunca mais deixará de ser um salvo, porque a salvação é eterna e o Senhor nos garantiu uma salvação eterna em Cristo. Ela não está em nós mesmos, não é uma conquista nossa e nem pode ser uma perda nossa. Por isso nós Te louvamos, Te bendizemos, porque o Senhor nos dá um evangelho poderoso, completo, poderoso para nos salvar apesar de nós, pecadores que somos, mas alcançados pela Tua graça, temos agora em Cristo uma segurança eterna para a nossa alma, porque Ele é o esplendor da glória, Ele é a expressão exata, Ele é a revelação plena do céu que veio até nós e o único mediador entre o Senhor e nós. Agora não temos mais profetas, senão aqueles pregadores que anunciam a profecia. E nós temos um único mediador entre nós e o Senhor, que é Jesus Cristo, que promoveu a paz com a sua morte expiatória na cruz do Calvário. Muito obrigado por tão grande bênção, que esta bênção chegue ao lar daquele que nos ouve e nos acompanha neste momento. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação deste canal.